Bom, pessoal, continuando nossa aula de elementos finitos, hoje a gente vai falar um pouquinho de malhas. Eu vou dar uma rápida revisada nos conceitos e depois a gente vai utilizar o programa de Mesh. Ele se escreve da forma como está aqui no slide, tá? E eu vou estar passando o site para vocês e mostrando para vocês como fazer uma malha, dois tipos de malha. Vamos repassar então um pouquinho dos conceitos. Bom, começando então, o que são malhas, né? Malhas, de uma forma técnica, a gente pode definir como um conjunto de pontos discretos, tá? Mas basicamente, vamos sair um pouquinho dessa resposta extremamente teórica e vamos aqui defini-la de uma maneira um pouco mais fácil. Basicamente, ela vai mostrar a forma geométrica do que vai ser resolvido. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente pode interpretar essa imagem de duas formas. Eu poderia dizer que é uma viga onde você tem um furo no meio e a gente quer ver qual que é o comportamento dela, tá? Eu também poderia dizer para vocês que aqui eu tenho entrada de fluido, tá? E no meio dessa canal eu vou ter aqui um furo e esse furo ele vai dar algum problema no meu escoamento, vai tirar ele da forma como ele deve ser, como ele deveria escoar aqui, que seria direto, né? Então ele vai formar vórtices, que a gente chama de vórtices de von Karman aqui, mas enfim. Então, basicamente, isso daqui que a gente está vendo seria o domínio, seria uma geometria de onde o meu fenômeno vai acontecer, de onde o meu evento vai acontecer. Então, eu vou desenhar isso e depois eu vou fazer essas divisões, no caso aqui está em divisões triangulares, tá certo? A gente já vai ver como se denomina essa malha. E essa divisão, cada pontinho, cada elemento desse daqui, no caso de elementos finitos, né? Cada elemento ele vai resolver uma equação. Então, a gente mostra para o computador o que vai ser resolvido e qual quantidade de equações que a gente tem aqui, ok? Reparem que essa malha aqui, ela está muito pequena, de repente ela vai ficando grande, vai ficando muito grande, tá? Provavelmente tem um problema nessa malha aqui, mas enfim, a gente vai ver isso no programa depois. Duas observações importantes. De acordo com esse autor, o Maliska, no livro dele ele comenta que a fase de elaboração de malha é a fase onde você vai ter 70% do tempo de trabalho humano, tá? Então, todo o trabalho humano que você vai ter na modelagem, na resolução de problemas numéricos, problemas computacionais, 70% desse tempo vai ser dedicado à elaboração de malhas. Diversos outros autores concordam com essa afirmação do professor Maliska, e eles dizem também que essa é uma fase que deve ser feita de forma cuidadosa. Eu preciso estar analisando muito bem como que está sendo feita a minha malha, se ela está sendo feita com qualidade, se eu tenho uma malha que vai me dar condições de resolver bem o meu problema, dar bons resultados. Aqui a gente vai ver os tipos de malha, tá? E uma das primeiras formas que a gente pode classificar elas seria quanto à sua forma. Então, essa malha aqui, a nossa primeira malha, ela vai ser igual àquela malha que eu mostrei anteriormente para vocês, e a gente pode classificar ela como malha triangular. Essa malha triangular, a gente chama ela também de não estruturada, ela não tem uma ordem, ela é um tanto caótica, um tanto bagunçada. Então eu não consigo, por exemplo, numerar os meus elementos de forma que eles fiquem bem organizados. Essa segunda malha é uma malha quadrilátera. Veja, essa última malha, ela também é uma malha quadrilátera, uma malha retangular, onde todos os elementos vão ter os quatro lados, exatamente por isso que se chama quadrilátera,
Em uma eu não vou ter uma certa organização. Eu vou ter, ela começa bem organizada aqui, então eu poderia chamar esse elemento de 1, 2, 3 e assim vai. Só que chega em um determinado ponto onde eu já não consigo levar uma numeração bem organizada. Então, essa vai ser uma malha quadrilátera não estruturada e essa vai ser uma malha quadrilátera estruturada. Então, basicamente, são esses os tipos de malhas que eu vou ter, certo? Deixo bem claro também que aqui eu estou ressaltando malhas bidimensionais, eu não estou falando de malhas tridimensionais. A gente pode estar falando de malhas tridimensionais também. Eu posso ter elementos piramidais, eu posso ter elementos que são em formato de paralelepípedo, enfim, diversos formatos, tá? Mas vamos aqui manter o exemplo com as bidimensionais, elas são mais fáceis de analisar agora no começo. Bom, ainda tem alguns tipos de classificação de malhas. Eu posso classificar elas de acordo com a ortogonalidade. Então, se as linhas da malha têm ângulo de 90 graus entre elas, eu posso chamar de malha ortogonal. Caso contrário, ela vai ser uma malha não ortogonal. Então aqui a gente só vai ter a última como malha ortogonal. As outras duas serão não ortogonais. Por quê? Porque eu tenho diferentes ângulos aqui de 90 graus. Eles não são 90 graus, né? Enquanto na última todos eles possuem 90 graus. Ok? Também posso classificar a malha como blocos. Então, eu tenho uma geometria extremamente irregular e eu posso, por exemplo, fazer um bloco para essa malha e logo em seguida eu faço um outro bloco, tá? Então, eu vou dividir essa malha em dois blocos. Então, essa é uma das formas que eu posso estar classificando malhas em blocos. E como já comentado, a principal classificação dela seria como malha estruturada ou não estruturada, ou seja, quanto à sua estrutura. Então, quais são as características da malha estruturada? Ela vai ter uma ordem, tá certo? Ela vai seguir uma regra, tá? Ela possui a vantagem de que, normalmente, por ela ter essa organização, por ser mais fácil de você numerar os elementos, ela exige um esforço computacional bem menor. E depois a gente tem também que a solução dos sistemas, né, as equações que eu vou estar resolvendo, eles são feitos de forma mais fácil, também por ser mais organizado, tá? E aí eu gasto menos horas de computador. Já no caso das malhas não estruturadas, você consegue fazer uma melhor concentração de elementos em um determinado ponto onde o seu fenômeno vai acontecer e você pode colocar um menor número de volumes em um determinado ponto onde você não vai ter tanta importância assim, o seu evento não vai se manifestar naquele ponto. Uma coisa que não está aqui, mas que é importante ressaltar, é que as malhas não estruturadas elas se adaptam melhor a formas irregulares. Então, se eu tiver, do jeito que eu tenho lá na primeira malha que eu mostrei para vocês, esse furo, tá? A malha não estruturada, ela tem mais facilidade para fazer esse formato circular. Coisa que a malha estruturada, tá? Ela vai ter dificuldade, talvez ela não represente tão bem esse furo, certo? Algumas considerações que a gente tem que fazer é que a malha, ela não é um trabalho artístico, um trabalho de modelagem 3D. Então, por exemplo, nessa imagem, eu tenho aqui uma modelagem 3D de uma tubulação, certo? Se eu quero saber como que a água está
escoando aqui dentro dessa tubulação, tá? Ela entra pelos dois lados, sai por aqui, ou então diferente que seja, mas eu quero saber o que que acontece aqui no T. Eu não tenho que fazer esse tipo de trabalho. Isso daqui é um trabalho artístico, tá? Um trabalho de representação, um trabalho de modelagem 3D. O que que eu vou ter que modelar nesse caso? Eu vou ter que modelar a área interna da minha tubulação. É onde o fenômeno vai acontecer. Então, a água vai estar escoando por dentro. Então, não importa o formato da minha peça aqui fora. Eu vou precisar modelar ela por dentro. Ok? Outra coisa que é importante sempre ah, ah, é sempre importante a gente observar. A malha ela não pode ser encerrada aonde eu tenho o fenômeno acontecendo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um clássico problema de escoamento em um degrau. Eu trouxe um caso de escoamento porque é mais fácil da gente enxergar isso. Então, o que acontece aqui? Se eu parar a minha malha em qualquer ponto que esteja aqui dentro dessa recirculação, por exemplo, aqui, não precisa ser necessariamente aqui no começo, ou então aqui, certo? São péssimos pontos para que eu possa parar essa malha. Eu vou ter que esticar ela até onde eu ver as minhas linhas de corrente, por exemplo, não tendo mais variação. Então, a partir daqui seria uma boa região para eu parar a minha malha. Então, eu preciso que o evento tenha parado de acontecer, a perturbação nessas linhas tenha parado, para que eu possa estar parando a minha malha, certo? Isso vai dar uma série de facilidades, como por exemplo a, a, a estabilidade da minha resolução. Enfim, eu vou chegar no resultado que é necessário. Alguns parâmetros de qualidade, então, por exemplo, a razão de aspecto, né? Que ela vai fazer uma análise entre a proporção de cada elemento. Então, se eu tiver um elemento muito grande e um elemento muito pequeno, ele vai detectar essa diferença. Quanto mais próximo de 1 for esse resultado, melhor. O que significaria o valor 1? Significa que a minha malha tem elementos uniformes. Então, voltando de novo naquela malha lá no início, aqui ó, eu tenho elementos pequenos e aqui eu tenho elementos bem grandes já, tá certo? Então, nessa malha aqui, a razão de aspecto com certeza não vai ser igual a 1. Ela vai ser bem diferente, tá certo? Talvez 0,6, 0,7, alguma coisa do tipo, tá? Isso é muito fácil de ver nos programas onde você está fazendo a malha. Outra coisa importante é a gente ver o skewness, que seria a distorção da malha, tá? Então, basicamente, ela vai acontecer em malhas não ortogonais, tá certo? Onde eu vou pegar aqui um elemento, vou pegar um outro elemento aqui, tá? Por exemplo aqui, e eu tenho o meu elemento aqui no meio, tá certo? O meu ponto. Então, na hora que eu for fazer a equação, resolver uma equação entre esses dois pontos, eu vou precisar fazer um deslocamento aqui. A inclinação dessa reta que liga os dois centros vai ser a minha distorção. O máximo de skewness que é recomendável, tá, é de 0,85 para elementos quadriláteros, triangulares e hexaedros. E se eu estiver tratando de elementos tetraédricos, então o valor máximo vai ser 0,90. Outro fator importante seria o smoothness, e ele vai ver a transição de um elemento para outro. Então, de novo, eu vou ter uma
uma questão aqui que está ligada com o tamanho dos elementos. Então, se eu tiver um elemento dessa forma aqui, tá? O que vai acontecer? Essa linha que liga os centros, ela vai ser muito grande. Então, o smoothness ele vai medir essa variação. E não é recomendável que a gente tenha um valor acima de 20%. Então, essa é uma rápida revisão dos conceitos de malhas. E agora é importante a gente ir para o programa de malhas, tá? Onde a gente pode estar elaborando uma malha e ver isso daqui aplicado na prática. A gente vai utilizar o Gmesh. Bom, então o Gmesh ele pode ser encontrado nessa página da internet, gmesh.info. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. E vocês podem vir aqui em download e baixar. Baixou então, ele vai gerar um zip, você pega esse zip, trai ele no lugar mais adequado e você pode abrir a pastinha dele, certo? Vai ser exatamente essa pasta aqui. Eu baixei o zip, extraí ele na minha área de trabalho e abri a pasta. Esse ícone aqui você abre, tá? No meu caso, a primeira vez que eu abri, o Windows indicou como se fosse uma ameaça, mas aí eu só dei a opção lá de abrir assim mesmo, ele já abriu e pode ter certeza que você não vai ter problema, tá? O arquivo é confiável. Então, a primeira coisa que eu faço é vir aqui em File e dar um New, mesmo que o seu programa tenha iniciado em branco, tá? Então, vou colocar aqui, ó, eu não aconselho que vocês utilizem espaço, tá? O espaço em branco aqui no nome do arquivo. Então, eu vou dar o nome aqui para mim de primeira malha. Eu utilizei aqui o underline, o underscore, tá? E vou apertar para salvar. Ele me pergunta se ele deve utilizar a extensão dele. Eu vou dizer que sim, utilize ele. E pode clicar aqui, ó, Open Cascade. Tá? Então, existem duas formas de começar a criar a minha malha aqui. Isso daqui ainda não é uma malha, é só um reticulado da tela. Você vem em Geometry, Elementary Entities, Venoed e Point. Então, você pode agora adicionar pontos na tela. Uma das formas de você fazer isso é simplesmente vir aqui onde você quer e clicar. Eu não recomendo esse comando porque qualquer escorregada no mouse que você dê, ele desloca. E aí, se você estiver fazendo um trabalho um pouco minucioso, ele vai te dar problema. Então, você pode vir aqui também, ó. Eu quero colocar um ponto em x0, y0 e z0. Cuidado que se você configurou tudo aqui, as suas coordenadas, e passou o mouse aqui, o que acontece é que muita gente utiliza o programa dessa forma e com a janela maximizada, e a hora que ela programa aqui todas as coordenadas, ela passa o mouse sem querer aqui, ó, e aí ele muda as suas coordenadas, tá? Então, para isso, eu utilizo aqui o programa de lado, tá? E coloco aqui a minha janelinha com o local das coordenadas. Então vamos lá. Eu quero criar nesse ponto, eu vou dar um add, tá? Venho aqui no X, o próximo ponto vai ser o ponto x1, tá? Os outros podem manter 0. Esse daqui pode continuar mantendo 1 por enquanto. O nosso terceiro ponto vai ser x1, y1 e z pode manter no 0. E o último ponto vai ser x0, y1 e z0. Então, eu criei basicamente 4 pontos em um quadrado aqui, certo? Tem um ponto aqui, outro ponto aqui e outro aqui.
Para encerrar esse comando, eu posso pegar aqui, ó, as instruções dele ficam aqui em cima, tá? Então eu vou clicar, eu vou apertar o Q e ele encerra o comando para mim. Existe uma terceira forma, e uma forma que eu até prefiro, mas essa você precisa estar um pouco acostumado. Se você já quiser ir por essa forma, eu aconselho, tá? Que é o seguinte: pega essa pastinha onde você salvou o seu arquivo, abre ela, você vai ver o arquivo aqui, tá certo? Ele não tem um leitor, clica com o botão direito, vai lá no abrir com aqui. Mais aplicativos, pode abrir com o bloco de notas. Veja, ele já fez alguns textos aqui. Então ele registra que o projeto foi criado no Gmesh, no dia, no mês e no horário, tudo ele deixa registrado aqui, tá? Isso aqui a gente pode apagar. Esses que estão com duas barras, tá? Então eu vou apagar aqui, ó, vou juntar os pontos. Tá? Vou fazer um novo comentário aqui e vou colocar coordenadas dos pontos. Então, agora, para mostrar para vocês, eu vou fazer um segundo quadrado aqui do lado, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, vou começar do jeito que ele começou lá, point, abre parênteses 5, fecha parênteses, igual, abre chaves, tá? O que que eu vou fazer? Eu quero criar um quadrado de 1 por 1 de novo, só que na frente desse. Então, o próximo ponto depois desse daqui vai ser 2,0, 0, e aqui vou manter o 1. Não pode esquecer de fechar com ponto e vírgula aqui, tá? Vou criar o próximo ponto. Ó, isso aqui que eu fiz está errado. Tem que escrever aqui, ó, com P maiúsculo, tá? Igual. Próximo ponto vai ser 2, 0, 0 não, 1, 0, e aqui vamos manter 1 por enquanto. Ponto e vírgula, ok? Então, são só dois pontos, um ponto para cá e um ponto aqui embaixo, e depois eu ligo com uma linha, tá? Então, o que que eu faço aqui, ó? Salvo o meu arquivo, tá? Eu estava esquecendo um ponto e vírgula aqui, ó. Vou apertar aqui em Reload, tá? E olha só, ele trouxe para mim um novo ponto. Aqui embaixo ele deu um erro. Vamos ver que erro que é? Ó, erro de sintaxe. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vamos fechar essa barra. Vamos ver o que que aconteceu aqui nesse ponto. Bom, agora ele foi. Não tinha erro nenhum. Eu não sei bem porque... acho que na hora que eu salvei, o ponto e vírgula não estava. Eu coloquei depois de salvar. Tá? Agora ele vem aqui, ó. Então, viu? Eu salvei antes de colocar o ponto e vírgula. Ele indica como erro de sintaxe. Então, precisa ter esse cuidado. Tá? Então, eu posso declarar ele aqui no meu bloco de notas. Posso também fazer o comando das linhas, tá? Posso clicar aqui, ó, e sair ligando essas linhas, tá? Vou fazer o primeiro quadrado. Pronto, fiz aqui, ó, tá? Se você mexeu na câmera dele, é simples, só apertar aqui, ó, tá? Aí ele volta aqui. Então, vamos fechar esse arquivo, eu não vou salvar e vou abrir lá de novo. Ele já reconhece como bloco de notas. Olha como ele escreve o line. É sempre importante a gente ir
organizando o documento, tá? Ele faz uma bagunça aqui. Então, a primeira linha que eu desenhei foi do ponto 1 para o ponto 2, depois do ponto 2 para o ponto 3. É isso aqui que ele está mostrando, do ponto 3 para o ponto 4, do 4 para o 1. Tá? Posso também fazer digitado. Então, o que eu vou fazer? Line, no caso vai ser a linha 5, igual, abre chaves, vai ser da linha 2 para o ponto 5, no caso. Tá? Ah, professor, não lembro qual que é o número desse ponto aqui. Volta aqui, ó, olha a coordenada dele. 200, que seria esse ponto. Então, é o ponto 5, tá? Então, vamos continuar aqui. Line 6. Então, fiz a linha que vai daqui para cá. E agora preciso fazer a linha que vem desse último ponto para esse ponto aqui. Então, vai ser line 7 igual, abre chaves, fecha chaves, já põe o ponto e vírgula aqui. Ele vai do ponto 6 para o ponto 3. Ok? Vou salvar aqui e vou mandar ele recarregar. Olha lá, recarregou, ele desenhou as linhas para mim. Ok? Então, nesse ponto aqui, eu tenho um conjunto de pontos e linhas, tá certo? Ele ainda não reconhece muito bem isso daqui como uma superfície. Então, o que eu preciso fazer? Preciso falar para ele, olha, isso daqui é uma superfície. Então, qual comando que eu vou dar para que ele reconheça essa superfície? Eu posso vir aqui, ó, clicar no Plane Surface, tá? Plane Surface, eu seleciono as linhas, cliquei na primeira, ele já reconhece isso daqui, e essa daqui ele vai ficar em dúvida. Por quê? Porque tem uma outra superfície aqui que provavelmente vai depender dela. Então, clica aqui, ó, e para prosseguir com o comando, eu vou apertar a letra E. Então, ele criou uma superfície aqui. Para eu enxergar isso daqui melhor, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse grid aqui, que é das coordenadas dele. Então, eu venho aqui, ó, Tools, Options, venho aqui, General, tá? Axis, e eu vou mudar aqui, ó, para None. Tá? Fecha essa janelinha e beleza. Esse pontilhado aqui, ele mostra que foi criada uma superfície. Eu vou fechar esse documento e vou abrir ele na minha pastinha lá de novo. Tá? Veja que ele criou aqui, ó, dois comandos, tá? Que é o curve loop. Eu posso substituir pelo comando line loop, tá? A mesma coisa aqui, ó, line loop 2, tom igual. E aí eu vou falar para ele, olha, quais são essas linhas que pertencem a essa superfície aqui. Então vamos lá. Eu tenho a linha 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho a linha 5, linha 6, a linha 7 e eu vou ter a linha 2. Então coloco aqui linha 2, ponto e vírgula. E aí eu vou declarar aqui um plane surface. Esse plane surface número 2. E eu vou colocar 2, que aí ele vai se referir ao line loop 2. Ok? Salvo aqui. Dou um reload aqui. Ele me indicou de novo um erro, tá certo? O que é esse erro? O professor esqueceu novamente aqui do ponto e vírgula. Tá? Então é importante ficar de olho nisso. Dou reload.
Bom, agora o erro foi de gramática mesmo. Então, surface. Salvo e dou um reload. Ele cria uma nova surface. Tá? Então, aqui, se eu falar para ele, olha, eu quero ver a malha dessas duas superfícies aqui, ele já cria. Então, eu venho em Mesh 2D. Ele criou uma malha bem esquisita para mim aqui. Certo? São 4 elementos triangulares em cada uma das superfícies. Por que ele me cria um elemento aqui? Porque eu especifiquei que nesses pontos aqui, nos intervalos de pontos, eu teria somente um elemento. Vamos mudar esse 1 aqui agora. Eu vou mudar ele para 0.1. Vou inverter ele agora. Vou salvar ele aqui. Vou dar um reload script e vou pedir para ele criar a malha de novo. Olha só o que ele fez. Ele fez aqui uma malha com elementos triangulares, tá? E se você contar aqui, ó, vai dar mais ou menos uns 10 triângulos nessa linha. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Por quê? Porque esses triângulos têm o tamanho de 0,1. Como a minha linha tem uma unidade aqui, então basicamente ele dividiu em 10 elementos. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora, para mostrar para vocês o processo para criar uma malha estruturada, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou organizar isso daqui, que ficou bem bagunçado. Eu vou juntar os dois line loops. Pronto. Vou salvar. Ele não vai dar problema nenhum. Tá? Por a mesma coisa. Então, agora o que eu vou fazer? Criando, faço um comentário aqui, criando uma malha gráfica. Eu preciso fazer então com que ele recombine esses elementos aqui. Então, tudo que eu fizer aqui, eu posso estar utilizando também os comandos escritos, tá? Então, eu vou fazer por aqui e depois eu vou abrir esse documento de novo e a gente vai ver como que o programa escreve ele. Vocês podem estar fazendo ele todo pelo bloco de notas, tá? Eu prefiro fazer pelo bloco de notas, mas eu vou mostrar para vocês como fazer manualmente aqui. Bom, então eu venho aqui nessa barra lateral aqui, nessa opção de Mesh, eu abro ela, venho em Define, certo? E tem aqui, ó, Transfinity, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer seria aqui, ó, Transfinity Surface, tá? Então, seleciono só essa primeira, eu não vou transformar essa segunda numa malha estruturada, certo? E eu vou apertar o E para concluir o meu comando, tá? Como é só essa superfície, eu já aperto o Q, venho aqui no Recombine, tá? Seleciono a minha superfície, veja que aqui, ó, ele está pedindo selecione superfície. Então, clico aqui e aperto o E, tá? E o que eu faço? Eu mando ele recarregar essa malha aqui. Então, deixa eu fechar aqui. Olha lá, o que ele fez aqui para mim? Ele deu um Transfinity Surface e um Recombine Surface. Por que está um aqui? Porque eu só fiz isso na superfície 1, tá? Então, eu só reorganizei os dados aqui e vou pedir para ele fazer um reload.
e vou mandar ele fazer as malhas para mim. Olha lá como ficou, tá? Então aqui eu tenho uma malha estruturada e aqui eu tenho uma malha triangular não estruturada, certo? Se eu quiser aumentar os elementos, como que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu só modifico a quantidade de elementos. Tá? Dou um salvar, mando ele recarregar e faço aqui o 2D. Pronto. Ó. Como a malha como estava muito elemento, eu cliquei lá 2 vezes, tá? Eu vou recarregar isso daqui. Vou apertar mais uma vez, ele vai pensar, ó. Cuidado que aqui, ó, ele está carregando. Olha só quantos elementos, tá? Ele fez muitos elementos aqui. Essa malha está bem refinada. Se eu fizesse agora uma solução de problema aqui, ela ia demorar muito, mas ela provavelmente ia me dar um resultado bem preciso. Essa primeira malha seria melhor para eu calcular, tá? E essa segunda aqui ela seria bem ruim, ela seria bem demorada para a gente calcular isso daqui, tá? Eu vou baixar isso daqui de novo, então. Ah, mas eu quero um pouquinho maior o meu elemento. Então vem aqui e coloco, ó. Só posso usar uma casa decimal? Não, não. Se você quer usar 2 casas, pode usar. 3 casas, pode usar, tá? Então, só toma cuidado que se você usar muitas casas decimais, ele vai arredondar isso. E aí não vai adiantar nada. Então vem aqui, ó, Reload Script. E manda ele formar o 2D, tá? Vou mudar para 1, porque ficou muito grande, é claro. O 1 já é muito grande, né? Para a gente ter um número considerável para olhar as estatísticas, eu vou deixar o 1 mesmo. Então, um reload aqui, 2D, tá? Se eu vier aqui em Tools, em Estatística, ele vai me dar, por exemplo, qual é a quantidade de nós, qual é a quantidade de pontos que eu tenho. Veja que aqui ele considera quais pontos? Esses pontos que eu informei para ele, certo? São esses pontos. Agora, se eu quero saber quantas junções de elementos eu tenho, eu vou ter que olhar aqui, ó, Nodes. Tá? Então eu tenho 255. Lines, ele já conta as linhas dos elementos. Triângulos, ele vai contar todos os triângulos que eu tenho aqui. Quadrângulos, tá? Que aqui seriam os quadriláteros. Então eu tenho 100 quadriláteros. E assim vai, ele vai fazer toda a estatística aqui. Bom, hoje a gente vai ficar por aqui então. Na próxima aula a gente aprende a mexer um pouquinho mais no programa, como fazer uma malha 3D, como ver a qualidade da malha, tá certo? E por enquanto, pratiquem aí os conceitos que a gente discutiu até agora. Eu vou deixar um exercício para vocês, para que vocês possam estar fazendo e depois anexando no sistema. Ok? Muito obrigado e bons estudos a todos.